bem, meus amigos? Sejam bem-vindos ao encontro de hoje, um encontro prático. Vamos resolver questões. Espero que a seleção que eu fiz agrade a todos, não pela facilidade, mas sim pelas lições novas, pela informação não aguardada. Então é aquilo que eu espero que contribua, acrescentando informações à sua preparação. Então nós fizemos hoje uma seleção muito boa de questões e até criei, vamos dizer assim, a palavra, né, super questões, para que você entenda que há uma trivialidade, que é um conjunto de questões que fazem uma rotina na nossa vida. Mas há aquelas que destoam, que trazem alguma coisa fora do básico. E é isso que nós vamos fazer hoje. Resolver questões e refletir um passo além. Uma informação que normalmente não está aí dada aos olhos. Precisamos ir até lá para buscar. Tá bem? Então, hoje o encontro é sobre sintaxe e, particularmente, resolução de questões. Só que o nome é potente, né? Super questões. Vamos lá? Iniciamos com uma questão sobre voz passiva. Então, você está na sintaxe e a sintaxe nos traz a voz passiva. Ah, professor, mas na minha gramática, a voz passiva é voz verbal. Voz verbal está lá na morfologia. É um problema. É um problema porque a tradição cataloga a voz passiva lá dentro, né, da morfologia, mas o jogo é 99% sintático. Tá bem? Então, às vezes, aquilo que a gramática dispõe nem sempre corresponde ao que você precisa aprender. Quando você trabalha a voz passiva, é importante, na atual fase da sua preparação, tomar posse das duas vozes passivas: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Tá bem? Mais tarde, a sintética vem a nosso encontro. Nesse momento, nem é para se preocupar com o tipo de voz passiva, se é analítica, se é sintética. A banca vem e nos produz uma pergunta curiosa. A única frase que não admite transposição para a voz passiva é, ou seja, se você é um estudante comum da escola brasileira, nunca você se fez essa pergunta, nunca fizeram essa pergunta para você. E a banca, então, é muito ligada em nossas fragilidades, ela vê essa oportunidade. O brasileiro tem graves problemas de análise sintática, eu vou dar um jeito de ficar girando ao redor da análise sintática com variações temáticas. Ora é crase, ora é concordância, ora é regência, mas o problema está ali, a análise sintática. Então, quando você entra numa pergunta como essa, há um estudo prévio. E aí, como que está esse estudo prévio, né? É isso que eu gostaria que vocês marcassem aqui comigo. Conforme a aula desenrolar, coloquem nos comentários aí, né, naqueles comentários que ficarão depois junto à aula, para que vocês falem, professor, tem aula que trabalha sobre isso? Porque hoje a gente não vai trabalhar sobre voz passiva, né? A gente vai passar por vários itens gramaticais, inclusive a voz passiva. A voz passiva é um produto derivado da voz ativa. E para se criar a voz passiva, há necessidade de, na voz ativa, haver verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto é o que abre a possibilidade da criação da voz passiva. Ah, professor, se na voz ativa tiver VL, não cria voz passiva. Tiver verbo intransitivo, não cria voz passiva. VTI, que talvez é o que mais produza confusão, não forma voz passiva. Está proibido. O que tem a chave da voz passiva é o verbo transitivo direto. Então, quando a banca nos perguntou isso, agora nós temos subsídio para interpretar. A única frase que não admite transposição para a voz passiva é aquela que não seja verbo transitivo direto. Então, olhe na letra A, podemos repetir, e ali temos uma locução verbal, podemos repetir, mas para regular, para analisar, para identificar se o verbo é transitivo, direto, indireto, é no verbo principal. Nós temos que olhar, repetir uma experiência. São essas três palavras que você tinha que olhar. Podemos repetir uma experiência científica inúmeras vezes. Podemos repetir uma experiência. Repetir algo, repetir alguma coisa. Repetir é VTD,
uma experiência objeto direto, voz passiva liberada. Os curiosos vão dizer, professor, mas está liberado como que fica? Não era o caso. Essa questão era de análise sintática, identificar a alternativa que não traga VTD, porque aqui não admite voz passiva, aqui não é VTD. Então, essa letra A na voz passiva ficaria uma experiência científica inúmeras vezes, né, pode ser repetida, aliás, uma experiência científica pode ser repetida inúmeras vezes. Uma experiência científica pode ser repetida inúmeras vezes por nós, porque o nós está oculto ali no podemos, né? Então, podemos repetir uma experiência científica. Uma experiência científica pode ser repetida por nós inúmeras vezes. Agora sim, tudo encaixadinho, tudo legal. Mas não era para fazer isso. Era para identificar qual não era a VTD. Na letra B, os bons cientistas consideram algo. Você tinha que olhar essas três palavras. Consideram o caminho. Ali está um VTD e o seu objeto direto, voz passiva liberada. Peço licença, vejam a letra E. Que bom se conhecêssemos algo. O verbo conhecer é VTD, as forças, o núcleo do objeto, todas as forças responsáveis, o objeto direto. Voz passiva da letra E estava liberada. Letra D. Qualquer um de nós deseja compreender algo. O verbo compreender é VTD, nosso vasto e misterioso universo, objeto direto. Problema não estava, então, nem na A, nem na B, nem na D, nem na E. Tá bem? Veja isso, veja se em você isso flui, se você ainda tem problemas de análise da regência, aí que você tem que fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. O professor vem aqui e traz esse conteúdo, mas não há uma prova, né? Ah, vamos dar uma prova aí. A prova poderia julgar com o que vocês estão. Esse julgamento, essa autoavaliação, você precisa, então, né, exercer. É algo que você vai avaliar se conseguiu ou não identificar VTD, objeto direto, né? Agora, professor, eu estou com dificuldade. Nós temos várias aulas trabalhando isso devagarzinho, com detalhes, né? Então, depende do que você precisa, entre em contato comigo, né? Pode mandar uma mensagem também, procure no Instagram, né? A gente tem o link, passa para vocês. Às vezes as aulas, né? Nós estamos há mais de um ano já gravando aula para vocês, né? Trabalhando com vocês. É natural que algumas aulas estejam, né, perdidas nessa busca por conteúdo. Então peçam para mim, eu tenho mais ou menos o controle das aulas que foram dadas, eu coloco para vocês. Hoje é uma aula de você enxergar isso e dizer, ok, professor, eu consegui fazer. Não, não consegui, então tem que voltar e treinar a transitoriedade verbal. Treinar, treinar, treinar. Isso não pode faltar jamais na sua vida. Agora eu quero destacar a letra C, gente. Olhem a letra C. Os melhores charlatões é o sujeito. Não resistem ao verbo transitivo. Mas que tipo de transitoriedade? Ah, os melhores charlatões não resistem a algo, não resistem a alguma coisa. O verbo resistir rege a delicada preposição a que está ali, né, antes do inquérito. Então, resistem é verbo transitivo indireto a um inquérito verdadeiramente científico, objeto indireto. A letra C tem como, né, sentença voz passiva proibida. Qual que não admite? A letra C. Professor, por que a letra C? Porque a letra C traz verbo transitivo indireto. E qual que não cria? Né? O que cria é VTD, o que não cria são todos os demais. VL, VI, VTI. Amém? Então, VTI não cria a voz passiva. Primeira coisa importante, né? Você resolver a questão e acertar. O grande lance nosso é, eu toco a bola para você, você faz o gol. Fez o gol, ninguém vai falar nada. Se foi canelada, se foi bicuda, chutar de bicuda, né? Não sendo futebol de salão, gente, chutar de bicuda uma bola de futebol de campo, por exemplo, é deselegante, né? As empresas gastam aí tanto dinheiro para produzir tecnologia nas bolas, daí vai o cara lá, chuta de bicuda. Mas e daí? Se foi gol, tá liberado. Se foi gol, tá legal. De canela, bateu e entrou, não tem problema. Professor, eu acertei a questão. É isso que é importante. Agora,
Nessa análise do porquê acertei, porquê errei, né? É isso que você tem que calcular. Diga-se, essa é uma questão de voz passiva? É, indiretamente está ali a voz passiva, porque no cerne, na essência dessa questão, você tem análise sintática, né? Estudo da regência verbal. É isso que estava valendo ali. Mas dependia de uma regrinha, né? A criação de voz passiva depende de verbo transitivo direto. Beleza? Vamos em frente então. Número 1, letra C. Número 2, uma pergunta que eu trouxe que eu guardo com carinho, né? Eu guardo entre as coisas guardadas eu não estava achando. Falei, mas vou achar. Vou achar porque só eu que vou ter pesadelo? Não, eu vou mostrar para meus meninos também. Então vocês estão vendo uma questão, gente, em que a banca começa a perder o controle e fica doida, né? Eu acho que vocês sabem que o verbo haver, com o sentido de existir, o verbo haver cria a chamada oração sem sujeito, é intitulado verbo impessoal, a estrutura oracional passa a ser chamada de sujeito inexistente. Como se chama o sujeito? Sujeito inexistente, oração sem sujeito, verbo impessoal e o resultado, que é o mais importante, o verbo haver fica no singular. Houve mudanças, haverá eleições, ok? O verbo haver aí fica no singular. Verbo impessoal, oração sem sujeito. Sujeito inexistente, pelo amor de Deus. Né? Ah, eu estou com vontade de concordar. Não concorde. Porque o termo aqui, o termo que se vincula ao verbo haver, como haverá eleições, eleições, que é o termo vinculado ao verbo haver, ele não é sujeito, ele é objeto direto. Houve melhorias, melhorias é objeto direto do verbo haver. Né? Então, quando você diz há mudanças, mudanças é objeto direto do verbo haver. Então, há uma teoria, há um controle de qualidade, há uma longa história que afirma, reafirma, ratifica isso que eu acabei de dizer. Então, o correto é haverá eleições. Houve melhorias. Há mudanças. Tudo verbo impessoal, tudo no singular, e os termos vinculados ao objeto direto. Isso é normal na concordância, não é mesmo? Você sabe disso. Uma questão como essa, é o arroz com feijão da concordância verbal. E hoje a gente veio com as super questões. Né? Nós estamos esperando o quê? O jornalista, né? o Clark Kent? Não, você vai ver o super-homem. Hoje não é para ver a pessoa física, hoje é a pessoa jurídica. Só vem coisa pesada. Ou seja, não dá para você pensar no que nós vamos fazer de uma forma pequena. Cada um dos elementos que vem tem uma violência, tem uma profundidade, e é aí que você tem que fazer a autoavaliação. Se estiver doendo, procure uma pessoa técnica. Essa ajuda, sou eu. O médico de língua portuguesa sou eu. Você tem que conversar comigo. Mas, professor, aqui eu não entendi. Eu trago novos materiais, né? Trago links com aulas sobre isso, ou tento explicar ali em loco para você. Tá bom? É isso que é bacana, mas vejam o que a banca nos traz. Logo de cara você tem sonhos não faltam, perdão. Há sonhos dentro de nós. E essa é uma questão em que a banca pede para você trocar sonhos, né, por um pronome átono. Aliás, por um pronome pessoal. Substituir sonhos por um pronome. E lá na alternativa aparece a eles, a os, a estes, a os. Quando eu vi essa questão pela primeira vez, é aquela de cair o queixo. Né? Como dizem os gaúchos, né? É de derrubar o butiá, né? Os butiá do bolso. Né? Derruba os butiá do bolso, que são aqueles coquinhos, né? Lá chamados de butiá, tem essa expressão. É de derrubar os butiá do bolso. Não é assim? Então percebam que você está diante do verbo haver, sonhos ali para o verbo haver é o objeto direto, e o objeto direto se transforma no pronome oá, osás. Olha que loucura, gente. Não é objeto direto? É. Então, troque pelo pronome os. E como tem ali antes o ponto e vírgula, o correto seria a os. A os, como está na letra
C e na letra E. Mas eu garanto que a grande maioria que resolveu essa questão protelou, foi para frente e deixou essa criatura para trás. Estão entendendo por que é super questão? Quando na vida você viu o verbo haver e o seu objeto direto sendo trocado por um pronome? Quantas vezes na vida? Se você viu uma, você já é privilegiado. Você já é privilegiado. Tá bem? Vamos tocar a vida para frente. Vamos lá. Razão pela qual a estratégia neoliberal convoca esses sonhos. Convoca algo, né? Convoca esses sonhos, objeto direto é o pronome os, e como tem a oração subordinada aberta pela qual, colocar antes é o ideal. Então já chegamos aqui na alternativa correta, na letra E. Na letra E, chegamos à alternativa correta, né? Na terceira troca, atribui um valor é o objeto direto, a esses sonhos, objeto indireto. Então ali atribui a eles, estaria correto, ou né, lhes atribui, ou atribui-lhes. Como tem uma vírgula antes, o mais adequado é atribui-lhes. Atribui-lhes, né, o objeto indireto. E na última troca, nunca realizaremos algo, realizar é VTD, esses sonhos objeto direto, então que nunca os realizaremos por causa da palavra atrativa, o que é atrativo, o nunca é atrativo, palavra com sentido negativo, exigindo a próclise. Então vejam aí se tudo que eu falei para vocês, tem que colocar antes, por causa da palavra atrativa, exigindo próclise. Esse discurso gramatical que eu proferi, olha que bonito, já que é discurso, eu tive que proferir. Você está a par disso aí? Como que está a sua habilidade em relação à colocação pronominal, palavra atrativa, né? Pela qual está abrindo lá, vamos usar próclise. Aqui o que e o nunca, dois atrativos, vamos colocar próclise. Quando eu digo palavra atrativa, quando eu digo próclise, isso habita o seu ser? Ou é algo estranho ao seu ser? Então, esse seria um conteúdo de entrada. Você já teria que ter uma habilidade com tudo isso. O susto aqui era o verbo haver. Por que essa questão é grande? Né? Por causa do verbo haver, numa questão de troca por pronome átono. É aí que a gente toma aquele susto, né? E vocês viram, ó, houve uma coerência. Né? Os, as, representando o objeto direto. Tivemos, né, em certas situações, a ênclise por causa do sinal de pontuação que veio antes, ou a próclise por causa da palavra atrativa. Né? Não tivemos adaptações, não tivemos nenhuma adaptação. Teríamos, se fôssemos usar, né, depois do verbo e tal, mas não houve isso daí. Então, não houve adaptações. Esse conjunto é o conjunto teórico. É aquilo que numa aula sobre colocação pronominal eu tenho que ensinar para o aluno de cara. De cara. Tipo de pronome, ou versus le, colocação, antes, no meio e depois do verbo, e os ajustes e adaptações que a língua portuguesa nos impõe. Esse é um conjunto de regras, não é uma coisa simples, não é pequena, né? É um conteúdo que não é pequeno, ou você estuda e treina, ou isso traz várias armadilhas. Por que aqui, então, invoquei essa questão como super questão? Não por causa do resto, mas sim o verbo haver. Eu nunca tinha visto o verbo haver numa questão de pronome átono. Eu falei, não, só eu que vou ver isso? Negativo. Agora estou repartindo aí com vocês. Correto, então, porque sonhos é objeto direto, a razão de ficar os é o ponto e vírgula, então você não vai colocar o pronome átono antes do verbo, e, por ser objeto direto, é o pronome os. Os é a forma correta. Parece nome de faraó, né? Parece nome meio egípcio. Os. Mas está correto. É exatamente isso. Vamos ao número 3. A número 3 envolve sintaxe, é óbvio, envolve preposição a, envolve paralelismo sintático. É aí que eu quero ver se você tem essa terminologia, se você tem essas noções. Tá bom? Vamos lá. Uma palavra estrangeira em uma placa ou em uma propaganda pode indicar desejo de ver-se associado, então associado rege a preposição a, associado a algo, alguma coisa, no caso,
associado a outra cultura e associado a outro país. Então, associado produz dois vínculos, dois termos vinculados a associado, por isso que ambos receberam a preposição a, e esses termos estão coordenados, têm uma mesma natureza, têm a mesma formatação. Então, em nome da sintaxe, mantê-los formalmente iguais é interessante. Já que eles estão coordenados e têm a mesma formatação, a forma de um ser igual ao do outro é positivo no plano redacional. Isso gera equilíbrio redacional. Vejam que estão coordenados, né, e ambos aí trazem uma formatação igual, os dois com outra. Vem a banca e nos diz: pelo fato de associado exigir que seu complemento seja regido, pela preposição a, isso está perfeito. Nos dois tem a preposição a, antes do outro e antes do outro. Pode ser empregado o sinal indicativo de crase em a outra cultura? Então vejam que na primeira construção temos a construção feminina, mas ali só há a preposição a. Só se usou a preposição a. E em nome do paralelismo, no outro, que é masculino, que é mais visual para nós, né? Também ali só tem a preposição a. Então vejam o que é o paralelismo. Como estão coordenados, como tem a mesma formatação, o que eu dou para um, dou para o outro. O que um tem, o outro também deve ter. Então, se o primeiro só tem preposição, pressupõe que o segundo, em nome do paralelismo, também tenha só preposição. Então, se a banca viesse e dissesse: ó, vamos colocar o artigo antes de outra cultura e também vamos colocar o artigo antes de outro país. Daí passaria a ter crase em a outra cultura e ao outro país. Artigo em um, artigo em outro, show de bola. Agora, o que a banca propôs é errado, por quê, gente? Ela propôs o uso do acento grave, o que ali seria a inserção do artigo, mas daí só coloca o artigo em um, não coloca em outro, e o paralelismo. Então, para que a frase ficasse correta, tá bem? Teria que colocar crase no primeiro, é óbvio, feminino, que demonstra a inserção do artigo. E daí, em nome do paralelismo, levar o artigo masculino para o outro, ficando ao outro país. Então vejam, gente, que a frase que caiu na prova tinha um paralelismo. E quando a banca vai lá e altera apenas um deles, desequilibra, quebra o paralelismo. A simetria vai embora. O que tornaria, então, a número 3 errada, gente. A número 3, portanto, errada. Só alterar o primeiro e não falar nada do segundo é um erro de simetria, é um erro de paralelismo. Tá bem? Se ela propusesse alterar os dois, aí tudo bem. Inserindo o artigo no primeiro e também no segundo. Professor, por que está errado? Porque no segundo a banca não fala nada do coitado. Já que eles estão em paralelismo, em simetria, em harmonia de forma, se eu usei o artigo no primeiro, eu deveria usar também no segundo. A ocorrência de crase passa a existir porque eu insiro o artigo. E se eu insiro o artigo no primeiro, deveria também inserir no segundo. Então, número 3 na prova errada, porque a banca foi lá e mexeu apenas em um dos termos em paralelo. Tá bem? Vamos em frente. Número 4. A número 4, enfim, é a questão de voz passiva. Essa é a clássica questão de voz passiva. Mas antes de resolvê-la, queria falar para vocês assim. Voz passiva tem o arroz com feijão. Joãozinho leu o livro. O livro foi lido pelo Joãozinho. Legal. É a questão de entrada. É ali que você tem que, né, fazer o seu dever de casa. Estuda a voz passiva, treina a transformação, show de bola. Nós estamos falando hoje de algo a mais, né? Olha que bacana. Olha o romantismo, né? Não é o trivial, é algo a mais. Está rolando um clima em que você percebe que o professor está trazendo questões que têm um elemento complicador. Né? Em vez de ser o básico, tem um elemento complicador. Professor, vamos fazer voz passiva? Vamos. Mas observem que lá você tem uma voz ativa com uma locução verbal, com dois verbos. E há uma matemática na voz passiva. Né? Se eu tenho um na ativa, na passiva tenho dois. Se eu tenho dois na ativa, eu passo a ter
deixa eu contar aqui, passo a contar 3 na passiva. Na passiva, eu sempre aumento 1, porque eu acrescento o verbo auxiliar da voz passiva, que é o verbo ser. Então, atenção, tenho 2, vou ter que criar a voz passiva analítica com 3 verbos. Perfeito? Vamos lá. Além disso, não deixe de perceber que o sujeito do vim é eu. Mais tarde, eu vim. Sujeito ali que está marcado no verbo, famoso sujeito oculto, ou mais específico, sujeito desinencial. Mais tarde, eu vim a entender algo, entender é VTD, a tradução completa é objeto direto. Tá bom? O que ocorre nessa hora, então, gente? Ocorre que o objeto direto, tá bem? Virará o sujeito paciente da passiva analítica. O sujeito oculto, ali na oração da voz ativa, pode descer como agenda passiva. Como está oculto lá, eu poderia ocultar aqui também. Mas nós estamos a fim de extravasar. Então, o eu está lá, está oculto, mas se eu quisesse, por clareza, colocar aqui eu poderia, ou também poderia ocultá-lo. A tradução completa. Objeto direto virou sujeito. O eu, que era o sujeito, caso reto, desce para o caso oblíquo tônico. Olha o eu virando mim, porque mudou a função. O pronome é bacana por causa disso, né? De acordo com a função, ele tem uma forma. Na voz ativa, o eu ali é o sujeito. Na voz passiva, o mim é só agenda passiva. É complemento. Perdeu o poder, perdeu a função nobre. E aí, mudou a função, mudou a forma. Mas o mais importante é olhar para a locução verbal, gente. E entender que 2 lá em cima, vim a entender, a preposição a não é algo que atrapalhe, vim a entender, ok? Então você vai ter que manter o tempo é o pretérito perfeito, eu vim, ele veio, eles vieram, e a voz passiva analítica será: a tradução completa veio a ser entendida por mim mais tarde. Professor, o que complicou? 2 coisas. Primeiro, a locução verbal na voz ativa. Se eu tenho 2 lá, eu vou ter 3 aqui embaixo. Outro fator estranho, o eu está aqui como sujeito oculto, desce aqui como agente da passiva. Então, mais tarde, vinha a entender a tradução completa veio a ser entendida por mim mais tarde. Show de bola! A alternativa correta é a letra A, veio a ser entendida. Fácil? Não, mas não é difícil. Em extremes? Não, é algo, você fala assim, professor, se eu for treinando, sem dúvida alguma. Vejam que é uma pós-graduação da voz passiva. Por quê? Porque tem pronome, ele muda de forma dependente da função sintática, tem locução verbal, são ruídos que complicam a dinâmica da transformação. Tá legal? Por que super questão? Porque tem 2 verbos na ativa, você passa a ter 3 lá na passiva. A banca resguarda esse tipo de questão para os dias que ela quer ampliar a dificuldade de cada candidato. Ok? Vamos em frente. Número 5. Análise sintática. Sujeito, verbo, complemento. Vamos lá. Da combinação entre velocidade, persistência, relevância, precisão e flexibilidade, surge a noção contemporânea de agilidade, transformada em principal característica do nosso tempo. O verbo surgir. O verbo surgir está ali flexionado na terceira pessoa. É um verbo que exigirá um sujeito. Algo surge. Preciso saber o que surge. O dia surge, a noite surge, as surpresas surgem, as crianças surgem do nada. Então, o verbo surgir exige um sujeito e o verbo com ele concordará é o que surge. Então, na frase, eu tenho que olhar e dizer: professor, por que combinação não é sujeito? Olha a baita preposição que está ali, gente. Da combinação. Da é a preposição de que está ali. E isso me leva a concluir que combinação não é, nunca foi e nunca será sujeito do surge. Daí eu entro no trecho em que o entre preposição organiza essa sequência aí, ó. E a preposição lá na cabeça diz:
Ó, tudo que eu estou colocando aqui, relaxe, porque não é sujeito. Eu olho para a combinação, tem preposição, eu olho para todo esse trecho, tem preposição. Então, se um dia você diz, professor, o sujeito é a noção de agilidade, o núcleo do sujeito é a noção, é porque você está entendendo que não há possibilidade de concorrer com o sujeito. Claro que há alguns elementos que ocorrem sim, que pode sim ter ambiguidade. Mas pense que 99% das vezes que você está fazendo análise sintática, o sujeito é inconfundível. O sujeito é algo que está ali para você inferir, mas tem que ter algumas ferramentas que contribuem e te diz, combinação não pode ser, velocidade, persistência não pode ser. A noção contemporânea de agilidade, a noção surge da combinação. A combinação é um complemento do verbo. O sujeito, o seu núcleo, é a noção. Vejam o que a banca cara de pau tem coragem de dizer. A forma verbal surge, poderia, sem prejuízo gramatical para o texto, ser flexionada no plural, para concordar com aquilo que não é sujeito. Está vinculado, esse trecho todo está vinculado à combinação. Não é, nunca foi, nunca será sujeito. O entre preposição nos diz. A banca não colocou o entre lá, né? Na questão, a banca só colocou aquilo que tem cheiro, forma, parece. Mas na hora que você volta no texto, né, toda essa enumeração está introduzida por uma preposição e está vinculada à combinação. Isso aí não é sujeito nunca. O sujeito é a noção contemporânea de agilidade e o núcleo é a palavra noção. Então, na prova, alternativa errada. Número 5 errada. O que é isso, gente? Análise sintática, em que você tem elementos ao redor do verbo que te permite visualmente dizer não é, não pode ser sujeito. Você tem essa ferramenta ou não? Você sabe que o núcleo do sujeito não vem preposicionado? Por isso que eu olho para a combinação e falo não é núcleo. Olho para a velocidade e falo não é núcleo do sujeito. E aí sai, né, uma dinâmica de análise completamente diferente. Não é aquela dinâmica que aprendemos na escola, que você ficava perguntando quem para o verbo. Não. Né? Você está notando que outros elementos também se somam para você dizer não é, não é. E na vida, dizer não é muito importante. João, o que você quer na vida? Às vezes eu não sei o que eu quero na vida. Mas tenho muita clareza do que não quero. Ah, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero. Não saber o que você quer já é muito, muito, muito importante. Né? Fica bem mais fácil chegar naquilo que você quer. É a lógica da exclusão. Não quero, não quero, não quero, não quero. Né? Às vezes é mais importante na vida saber o que você não quer do que ter discernimento sobre o que você quer. E diria que a vida é mais ou menos uma busca, né, por esse querer ser. O que eu quero ser, né? Mas durante esse querer ser, que está sendo construído durante a vida, fundamental dizer: isso eu não quero para mim. Isso não é comigo. Eu não quero. Então isso é muito, muito bacana. Vamos à seguinte? Julgue a correção da frase. Professor, sobre o que é o erro? Daqui a pouco eu dou uma pista. Mas julgue a correção da frase. Primeiro, nós temos a oração principal, que é a legislação ambiental prevê. E ali começa a oração número 2, que o uso de água para o consumo humano e para irrigação de culturas e subsistência são prioritários em situação de escassez. São duas orações. A oração número 1 está tudo ok. Eu quero que você foque a oração número 2. Então, por exemplo, poderia ter problema de ortografia, mas a aula hoje é sobre sintaxe. Escassez está correta? Está corretíssima, maravilhosa. Né? O que eu quero que vocês percebam é que toda oração tem verbo, em tese todo verbo tem sujeito. Então, né, o ato de verificar concordância, o ato de verificar regência é contínuo. Nesse caso, são prioritários, é um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. É a parte que concorda. Agora, digam para mim, cadê o sujeito? É fundamental você entender que o sujeito é tudo isso. O uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários em situação de escassez. O sujeito é tudo isso que eu destaquei. Mas qual que é o núcleo do sujeito?
Então, o sujeito é todo esse trecho, mas qual que é o núcleo do sujeito? A palavra uso. Professor, água preposicionada. Professor, consumo preposicionada. Irrigação preposicionada. Culturas preposicionada. Né? Ai, cansei, eu vou perder a voz. Me ajudem. O único núcleo, o único que pode ser núcleo é a palavra uso. Então, isso para mim, gente, vamos dizer assim, não só me deu um prazer enorme, mas que legal, porque desde o dia que eu aprendi isso, o meu rendimento foi lá em cima. Você começa a olhar para as questões e entender o quanto a banca nos engana. Então o verbo concorda com o sujeito? Não, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Por isso que na prova esta era uma alternativa errada. O uso é prioritário. Só que vejam quanta coisa duplicada veio antes, né, do verbo. Dá uma sensação de plural. Água, consumo, irrigação de culturas. Né? A gente pede à mão a música plural, a duplicação de termos. Nessa soma dá a impressão de plural. Como dá? Meu Deus. Mas o núcleo é uso. Entre a emoção de achar e a razão de dizer o que é, ali está. O uso é prioritário. Essa armadilha é muito antiga, espero que você conheça. A banca distancia o verbo do núcleo, intercala um monte de coisa aí que nos ilude, produz uma musicalidade que nos traz um erro, e o erro fica despercebido exatamente pela música que roda ao redor do verbo. Tá bom? Então, número 6, errada, uma falha de alternativa numa questão de concordância. Então, bacana a gente falar, né? Nossa, eu fiz uma questão em que o verbo haver trouxe o seu objeto direto e eu tive que trocar por um pronome. Eu fiz uma questão de voz passiva que não tinha nada de voz passiva. Era muito mais para achar o VTD, VTI. Então é bacana você começar a perceber que a sintaxe é um problema para a grande maioria dos candidatos. E se você começa a ter uma dinâmica, um controle sobre isso, é lógico que há uma diferença de comportamento na prova, de leitura de questão. Tá bem? Isso é muito, muito importante. Complete a lacuna. Somente há de merecer ou hão de merecer a confiança do leitor os jornalistas que se mantiverem independentes. Somente há de merecer ou hão de merecer a confiança do leitor os jornalistas os quais se mantiveram independentes. Se mantiverem independentes, está tudo ok, já bota do lado, não é o que nos interessa. O que nos interessa é qual que é o sujeito desse há de merecer, hão de merecer. Primeira coisa óbvia é a pessoa ter aprendido lá que o verbo haver fica no singular, e daí ele aprende uma coisa e espalha essa coisa para todo lado. Né? Então ele imagina que essa lição do verbo haver com sentido existir é a única lição. Ele está começando a estudar agora, ele quer tudo pequeno, pobre e simples. E a língua portuguesa é rica, ampla, complexa. A pessoa que está estudando quer tudo, né? É sempre assim, professor? É tudo assim? Nada, sempre. Generalizações para onde não cabem as generalizações. Você tem que aprender a lidar com a beleza e a riqueza do seu idioma. Para de mimimi, não é só um problema seu, é um problema de todo mundo. Gigante, maravilhoso o nosso idioma, mas com alguns probleminhas. Então, nessa hora, você tem que olhar para o verbo haver e dizer: ele é mero verbo auxiliar de uma locução verbal. A locução verbal, depois nós vamos verificar a concordância, a locução verbal é há de merecer, hei de merecer. Você nunca viu, é que hoje em dia não tem mais, né? As coisas que usavam nos caminhões, né? As frases de caminhão, o caminhão que a gente tinha, muito comum. Então, hei de vencer, que é a coisa mais comum do que, né, essa frase própria de caminhão, hei de vencer, é o verbo haver numa locução verbal como mero verbo auxiliar. Não é o verbo haver que manda, não, é o verbo merecer. E no caso aí, ó, os jornalistas merecerão a confiança do leitor. Os jornalistas hão de merecer a confiança. Por quê? Diga, é apenas o verbo haver
sendo usado como auxiliar de uma locução. Famosíssima, hei de vencer. Vocês hão de trazer a vitória, né? Ah, José há de vencer, há de conseguir. É muito trivial, gente. Você não pode testemunhar estranheza nessa hora. Nunca vi. Claro que viu. Claro que ouviu, né? E ali o verbo haver não manda nada. Quem manda é o merecer. E na ordem direta, ó, os jornalistas hão de merecer a confiança do leitor. Ok? Vamos para frente? Número 8. Número 8. Não se deve imputar ou não se devem imputar aos muito tímidos a culpa por sua notoriedade. Só queria frisar para vocês que aos muito tímidos não funciona como sujeito. Não sei o que está pensando aí, mas me antecipei. Eu preciso proteger meus alunos. Preciso que eles estejam em paz neste momento, dizendo: tímidos, é um ser humano, me chama a atenção, está do lado do verbo, mas aquele a é a preposição a. E sendo a preposição a, muitos tímidos não pode ser sujeito. Isso mudou minha vida. A leitura gramatical mudou de maneira grandiosa. Por quê, gente? Sujeito tem núcleo e o núcleo não vem preposicionado. E o verbo concorda com o núcleo. O verbo não concorda com qualquer coisa do sujeito. Concorda com o núcleo. Nessa frase, na ordem direta, é a culpa por sua notoriedade. Culpa é um núcleo. A culpa não deve ser imputada, não se deve imputar, né? Não se deve imputar aos muito tímidos. O sujeito culpa, o núcleo, né? A culpa não se deve imputar aos muito tímidos. Culpa é o núcleo do sujeito, aos muito tímidos, objeto indireto. Objeto indireto. Preposição a se imputa a alguém. Vamos ler essa preposição a. Viram quantas questões a preposição a discretamente foi aparecendo? Lá na voz passiva, lá na parte de paralelismo, né? E aqui, ó, nos salvando. Bem, aos muito tímidos, não é, nunca foi sujeito. Vamos ao número 9. Há muita gente, falta ou faltam, no momento de uma decisão crítica, os bons préstimos do acompanhamento de um profissional da CVM, né, aí não me lembro o C, mas de valores monetários, né? Agora não lembro o C, comissão, mas tudo bem, ali não vai afetar nada. Eu quero saber ali no falta, qual a função de muita gente? Gente, esse A, vocês saberiam dizer o que é esse A? Talvez essa seria a questão que traga um pico de dificuldade e também de promessa, de expectativa, de esperança. Se você não souber a preposição a, saber classificar, identificar, falar, esse a que está aí, professor, é a preposição a, pois muita gente é um pronome indefinido, o muita repele artigo, o muita repele artigo, então se o muita repele artigo, esse a é só a preposição a. Isso a gente aprende em crase, na área proibida de crase. Se nunca você teve essa lição comigo, me pede o link aqui, eu passo para vocês, né? Nós temos lá no YouTube do QC uma playlist das minhas aulas do curso de língua portuguesa. Trabalhamos regência, crase, pronome, estamos trabalhando voz passiva agora, né? Então, olhe para esse A, muita gente, e aprenda a identificar, porque ali não cabe o artigo, aquele A só pode ser a preposição a. Olhe o nível de sacanagem que a banca traz. Coloca no lugar do sujeito um termo, que é pessoa, está antes do verbo, mas não é o sujeito. Ah! Dá vontade, né? De pegar o cara que faz isso e falar assim, por quê? Porque a banca vai falar, eu preciso excluir candidatos. Eu preciso de ardil, eu preciso de dolo, coração peludo, eu preciso excluir candidatos. E eu colocando esse a muita gente aí, muitos vão concordar no singular. Só que a muita gente é objeto indireto, porque o que é sujeito é os bons préstimos. Núcleo, préstimos. Os bons préstimos
faltam para muita gente. Os bons préstimos sujeito faltam, né, a alguém, faltam a muita gente, objeto indireto. Esse termo, eu tinha que olhar para o a e falar, esse a é uma preposição. Para você olhar e falar que um a é preposição, você não pode pensar que o português que escrevemos e lemos seria suficiente para você aprender a classificar o a. O a no português, né, principalmente a preposição a, só com acompanhamento técnico você se cura. É uma coisa meio medicinal esotérica, né? Sabe aquela coisa assim, ó, se você não for ao médico, você não vai se curar desse problema. Procura um médico. É a mesma situação. Enquanto você não tiver uma mão que pegue na sua e caminhe, né? Ah, um tutor, porque o caminho vai te escorregar, você vai cair. Tem que ter alguém te ajudando. E a criação da preposição a na nossa memória é algo que leva pouco tempo. Você vai pegando a manha, né, vai percebendo os lugares em que o artigo não entra, aquele a só pode ser preposição. Cria-se uma lógica, cria-se um raciocínio, uma coisa distante do ato de decorar. Então, se você quiser estudar português para valer, quer entender as coisas, quer sentir prazer em aprender, nossa, estamos aí, estou esperando, né? Faço isso há muito tempo e é prazeroso quando o aluno fala, professor, eu não erro mais, peguei essa manha. Nossa, é um momento em que, né, o aprendiz toma o título do feiticeiro, né? Vira feiticeiro também. Eu adoro. Eu, né, desejo que você cresça o tempo todo. É nessa hora que é importante perceber, gente, que a banca joga a favor. Ela tem tudo a favor. Ela conhece o estudante brasileiro. E ao lançar isso, ela sabe que muitos vão errar, a grande maioria vai errar. Lição que está por trás. Preposição a, saber classificar a preposição a. Peça ajuda. Peça ajuda. Bem? Vamos lá. A própria literatura consagra escritores no mercado internacional, os quais negociam seus direitos por intermédio de agentes, segundo o sistema que prevalece nas indústrias do espetáculo. A expressão os quais em destaque foi obrigatoriamente empregada para evitar ambiguidade, que ocorreria se em seu lugar fosse usado o pronome que. É natural que na prova eu volte ali e vejo que a própria literatura consagra escritores no mercado internacionais que, e realmente, né, se eu coloco o que ali, eu perco a referência de escritores. Se eu coloco o que ali, de repente literatura passa a ser candidata à referência, além de escritores, mercado internacional também. Então, quando o Oscar está ali, está bem claro que só se refere a escritores. Então, se eu fiz essa leitura para trás, a que se refere, a banca te deu todos os subsídios para você dizer a banca é maravilhosa, a banca está dizendo uma coisa linda, a banca me ama, a alternativa correta. Chega o gabarito número 10, errada. Errada. Porque seguindo o pronome relativo, você tem um verbo no plural, os quais negociam. Então, se aqui, em vez de os quais, em vez de os quais eu coloque que, sem problema algum, né? Que negociam. Esse que negociam só me permite ter uma referência, escritores, exatamente porque o verbo está no plural. Então, mentira da banca. Se eu trocar os quais por que, não há nenhum prejuízo, nenhuma ambiguidade por causa do verbo no plural. O verbo estando ali no plural como está, eu deduzo que a única retomada possível seja de escritores. Então, ali, que ou os quais, ambos poderiam estar plenamente no lugar, sem nenhum problema. Mas estão notando como é uma questão de foco? Se eu olho só para trás, a banca tem razão, né? Daria sensação de ambiguidade. Mas se eu olho na sequência, o negociam só pode ser escritores, seja com o que, seja com os quais. Qualquer um deles não teria nenhum problema por causa do verbo no plural. Muito interessante a gente perceber que a banca manipula aquilo que ela diz. Ela tem um discurso aí dentro que tenta, né, nos conduzir
para uma leitura, de repente, né, uma leitura equivocada. Número 10, então, errada. Número 11. Antes, porém, realizou-se uma sessão de julgamento da Comissão de Anistia, cujo resultado foi o reconhecimento por unanimidade da perseguição política sofrida por Chico Mendes no início dos anos 80 do século passado. O vocábulo cujo estabelece relação sintático-semântica entre os termos o que está na frente e o que está atrás, entre resultado e comissão de anistia. Olhando, ninguém duvida. Ninguém vai ter dúvida sobre isso, que está vinculando o posterior e o anterior. Tá bem? Natural que na prova você considere essa alternativa 100% correta. De novo, chega na segunda-feira, pá, errada. Errada. O problema, gente, é que antes de comissão, você tem julgamento. E o que se diz ali é o resultado não da comissão. A comissão ela ocorre antes do julgamento, vai continuar ocorrendo depois do julgamento. O resultado é específico sobre esse julgamento sobre Chico Mendes. Então, diga assim, ó, estabelece relação sintático-semântica entre os termos resultado e julgamento. Resultado e julgamento. Não é o resultado da comissão. A comissão de anistia ela existe antes do julgamento, durante o julgamento, depois. E ela não produz resultados. Quem produz resultados, né, é o produto do júri, do processo, né, o julgamento. Então, é o resultado do julgamento. Então, ali, né, uma relação entre os termos resultado e julgamento. Questão maravilhosa, muito bem construída. O lance, gente, é que a gente aprende a lidar com esse tipo de questão pelo erro. Inicialmente pelo erro. A hora que você fala errado, errado porque não parou para pensar. Errado porque foi na conversa mole da banca e o que está depois e o que está antes, confere. Só que você não foi lá vincular para perceber o sentido textual. Por isso que a gente pode pensar que são camadas, né? E quanto mais apressado eu estiver, quanto mais atrasado, nervoso, né? Que são estados de espírito muito normais na prova, estou nervoso, estava atrasado, isso faz parte da prova. Essa adrenalina é própria da prova. Atrapalha? Não é que atrapalha. A banca conta com isso. Conta com a pressa, com a imprecisão da leitura. Por isso que eu tenho que aprender a lidar com isso antes da prova. Tá bem? Então fechamos aqui nosso encontro, resolvemos 11 questões. Mais ou menos. Não sei se você acha mais ou menos, né? Para mim são 11 questões que eu considero peso pesado. Tem ali, cada uma delas, alguma lição bem merecedora, né, da nossa atenção. São lições que, além de questionarem o básico, aquilo que não poderia faltar logo no começo dos estudos, ela lança cada um de nós para um ponto além, algo que merece ainda uma aprendizagem diferenciada, um comportamento que não temos ainda como a última questão. Não é só a teoria, às vezes também é uma parcimônia, é uma forma de agir, né? A pessoa está muito abrupta, tem que ser mais calmo, tal. Então, lida também com isso, com o comportamento nosso diante de uma questão. É questão de crase, é de concordância, é de interpretação de texto. Pronome relativo estava lá só para iludir, porque o que estava valendo mesmo era uma interpretação de texto profunda, envolvendo o pronome relativo cujo, que vincula dois substantivos. A banca foi lá e fez o que fez com o pronome relativo cujo, que é difícil inventar coisa. A banca foi lá. Por isso que eu falo que a banca é oportunista. E nós precisamos amadurecer com essa malícia que a banca traz por meio das questões. Não há como você amadurecer se não for exatamente pelas questões. Tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Dúvidas? Eu aguardo dúvidas, sim, porque o que nós trabalhamos não é algo, né, simplório, não. Então, havendo dúvidas, coloque aqui, vamos seguir por escrito estudando a língua portuguesa. Um grande abraço e até um próximo encontro. Até lá!